Amados, eu não tenho dúvida que a genialidade humana acontece quando somos nós mesmos. E assim, nós plenos em alquimia do ser, os seres todos se harmonizam em uma saúde com vida sustentável humana ao grande todo. E hoje, Saúde com Vida, Jorge Bernardi, escritor, advogado, jornalista, professor e um cultivador do bem. Seja bem-vindo, Jorge, em nossa sala de bem-estar, saúde com vida. Eu que agradeço a oportunidade, Carla. Para mim é uma honra muito grande poder dialogar contigo e com as pessoas que vão nos acompanhar nesse vídeo. Perfeito. E, primeiramente, uma pergunta típica de psicólogo. Quem é Jorge Bernardi? Essa é uma pergunta que eu tenho feito para mim mesmo desde a minha adolescência, Carla. E agora, durante a pandemia, eu escrevi este livro, que é O Pantopolista, onde eu procuro responder essa pergunta. Claro que, num determinado momento da minha vida, quando eu descobri que eu era um ser espiritual, eu passei a fazer essa busca em direção a mim mesmo. Claro que o meu nome, Jorge Luiz Bernardi, ele me foi dado pelo meu pai, pela minha mãe, e é assim que eu sou conhecido. Mas esse ser espiritual que está dentro de mim, Carla, esse ser, ele está em busca da verdadeira realidade. Então, toda a minha vida, já estou com 66 anos, tem sido essa jornada em direção a mim mesmo. Eu, às vezes, tenho algumas visões do que eu seria, mas eu não tenho certezas. Então, é uma pergunta que ainda fica em aberto. Claro que eu procuro ser alguém que olhe para esse mundo, para esse planeta, para esse universo e tente entender tudo isso. E, nesse sentido, é que se dá essa busca, a busca em direção ao meu eu mais profundo, ou seja, ao ser espiritual que habita esse corpo desde o seu nascimento. Perfeito. E quanto a essa questão do autoconhecimento, a escrita, a literatura também nos ajuda nesse trajeto, né? Exatamente. Você sabe que, Carla, eu na minha adolescência, e eu conto neste romance, claro que é um outro personagem. Eu andava por uma estrada junto com meu tio e um outro rapaz. Eu devia ter uns 13, 14 anos, e o rapaz devia ter uns 17, 18 anos. E, de repente, eu me olhei e vi que eu não era esse corpo. Eu era algo mais, e isso me apavorou, me deixou assim em pânico. E eu levei algum tempo para superar isso e descobrir de que dentro desse ser físico que nós nos apresentamos existe um ser espiritual. Sem dúvida. E o quanto essa questão da espiritualidade está muito no sentido da gente mobilizar, né, mudanças nas pessoas que estão ao nosso redor, né? E há pouco a gente teve uma perda grande, né, na Feira do Poeta, de uma pessoa que era extremamente nesse sentido de catalisador, né, de processos, né? Como que foi esse teu conhecimento com Magela, o teu encontro? Conta um pouquinho para a gente. Eu conheci Geraldo Magela Cardoso quando ele ainda trabalhava nos Correios. Isso lá no ano de 1982. Eu participei, eu estava começando a minha carreira como advogado
eu fui procurado por um grupo de pessoas para organizar uma associação para lutar pelos direitos das pessoas negras. Eu, como um jovem advogado, eu fiz os estatutos e nós nos reunimos no meu escritório, que ficava ali na esquina das duas Marechais, a Marechal Floriano com a Marechal Deodoro, aqui no centro de Curitiba. E ali, entre os diversos amigos que eu fiz, estava Geraldo Magela Cardoso, que era funcionário do Correio, e a partir daí nós tivemos uma amizade que dura mais de 40 anos. E nesse período, logo em seguida, eu fui candidato a vereador em Curitiba e o Magela já era poeta e ele escreveu para mim um poema que ele chamou de Cordel Ilustrado. E esse poema, através do Anjinho do Brasil, o Oliveira, um desenhista, nós transformamos esse poema numa história em quadrinho. Aqui está o Cordel Ilustrado, do Geraldo Magela Cardoso. Então, essa história em quadrinhos, nós distribuímos, junto com outras histórias que nós fazíamos, e engraçado, ali está a história do Cordel Ilustrado pelo poeta Geraldo Magela Cardoso, e a arte do Antônio Carlos de Oliveira, que é o meu desenhista até hoje. E agora, uns anos atrás, eu compilei todas essas histórias em quadrinho e fiz esse livro aqui, que é o Gibi da Democracia, que era o nome das Que minhas histórias em formidável, Jorge. quadrinho, Memórias da Política em Quadrinhos. Então, desde essa época, eu tinha uma amizade muito grande com o Magela. Acompanhava ele, eu considero assim um dos grandes poetas, escritores de Curitiba, uma pessoa que ajudou muita gente. Ele mesmo pegou 3 crianças para criar, logo e cuidou dessas crianças e transformou. Eram crianças que estavam abandonadas praticamente, porque a mãe tinha problemas de drogas e ele foi o pai dessas crianças. Então, eu acompanhei a vida do Magela, depois, quando ele entrou para a prefeitura, como agitador cultural, fazendo eventos, na Feira do Colocando Poeta. inspiração também, né? Exatamente. E o Magela, só para você ter uma ideia, Carla, ele também sempre me incentivava. E eu desde a adolescência, eu também queria ser escritor. Depois que eu entrei para a carreira acadêmica, eu escrevi alguns livros, eu tenho livros publicados, tenho 3 livros acadêmicos, até que tiraram muitos exemplares, esse aqui, que é a Organização Municipal e a Política Urbana, que já tirou mais de 80 mil exemplares. Tem esse outro aqui, que é a Gestão dos Serviços Públicos Municipais. Eu tenho um terceiro livro acadêmico que se chama O Processo Legislativo Brasileiro. Escrevi capítulos de livros de sociologia política, mas há um tempo atrás eu decidi publicar esse volume, que é A Guerra do Contestado em Quadrinhos, que nós fizemos isso há muitos anos, lá na década de 80, no início dos anos 80, e ele já está na 2ª edição. Mas durante a pandemia eu escrevi o meu primeiro romance, que foi o Pantopolista, e o primeiro livro de contos, que é o Muamua. E o Pantopolista, o Magela teve a oportunidade de ler, e ele fez um comentário muito interessante. Nós nos encontramos num açougue, ali no centro de Curitiba, na Rua do Rosário, esquina com a Rua Saldanha Marinho, e eu disse: o que você achou do meu livro? Daí ele disse:
Aí ele começou a falar e eu peguei o celular e gravei o depoimento do Ai, que Magela. joia! Eu estava para... o último encontro que eu tive com ele foi na sexta-feira antes dele falecer. Infelizmente, ele morreu justamente no dia 29 de março, dia do aniversário de Curitiba, E o e dia encontrei ele da na rua. reinauguração também da Feira do Poeta. Exatamente, e ele Uhum. estava na rua. E eu disse, ô, Magela, como é que está, tal? Mas a gente não esperava que acontecesse aquilo que aconteceu. E daí eu disse, olha, Magela, eu estou querendo fazer um programa na televisão chamado Poetas e Escritores. Ai, que E você vai felicidade! ser o meu primeiro convidado, porque durante o período da pandemia eu não quis fazer, eu gosto de gravar em estúdio, tal, não de forma assim online. Uhum. E eu deveria ter feito essa gravação mesmo através desses aplicativos, Uhum. mas a gente não esperava. E alguns dias depois ele acabou falecendo. Então, eu tenho assim, tinha uma estima muito grande e tenho pelo Magela, e eu gostava muito dos livros dele, dos contos, das histórias curtas. Inclusive, para mim, ele é o sucessor do Dalton Trevisan, porque as histórias dele, principalmente naquele livro é, Curitiba, agora me deu um branco ali, mas Curitiba, ele conta pequenas Curitiba nunca se histórias, sabe. exatamente, nunca se sabe. É, Curitiba nunca se sabe. Ele conta pequenas histórias, mas são histórias assim que você se identifica com humanidade. elas. É, então, ele foi um cronista da nossa cidade, ele que era mineiro. Sem dúvida. Eu conheci o irmão dele também, até trabalhou comigo. E, enfim, Curitiba Nunca Se Sabe, eu considero um clássico da nossa literatura. E o mais importante, que o Magela estimulava todos a escrever. Ele, lá na Feira do Poeta, é, enfim, ele abrigava todos os poetas, os escritores, incentivava, enfim, ele queria, esse meu livro, A Guerra do Contestado em Quadrinhos, a segunda edição, eu ia fazer lá na Feira do Poeta o Uhum. lançamento, porque a primeira edição foi em preto e branco. A segunda, o Anjinho do Brasil, ele coloriu através do computador, e ele queria fazer. Ele disse, não, nós vamos fazer, Magela, mas daí veio a pandemia e ficamos 2 anos fora. Sim. Também eu fiquei de lançar esse livro aqui, o Pantopolista, lá, mas não deu. E agora eu tenho esse aqui, o Muamu. Acho que eu vou fazer lançamentos mensais aí, porque em homenagem até ao Magela, tudo que ele nos incentivou a fazer, abrigou tantas pessoas, ajudou Uhum. tanta gente. Ele Pegando. era uma pessoa. E um detalhe interessante: nós dois nascemos no mesmo ano, temos a Joia. mesma idade. Uhum. Somos de Pegando um mil novecentos e gancho, cinquenta e Jorge, seis. que você comentou da questão de cronista de Curitiba, eu gosto muito de uma crônica que ele fez aqui, daí eu vou dar uma palhinha aqui, tá? Curitiba, além de calada, é uma cidade setorizada, até a chuva é isolada. Cai água na fazendinha, a nuvem foge da barreirinha, chove pedra no Barigui e nada de chuva do Bacaxiri. Temporal no Boqueirão e seca no Taboão. Chuva com granizo no Cajuru e céu de brigadeiro no Uaú. Curitiba é um mistério, do monastério ao cemitério, e essa cidade nunca se sabe e jamais se saberá. Às vezes bipolar, quadripolar, assim me confidenciou um profeta do bairro Sabará. Esse é o Como ele Magela. brinca, né? Então, uma pessoa extraordinária, uma perda irreparável
Nossa, eu fiquei muito abalado quando eu soube. Aliás, eu estava andando na Boca Maldita, um amigo meu, doutor Misael Caetano, me chamou e disse: Ah, Jorge, sabe quem morreu hoje? Foi o Geraldo Magela. Daí eu já até mudei a, a programação que eu tinha e nós fomos lá no cemitério municipal fazer essa humilde homenagem a ele, É. uma pessoa assim Mas no extraordinária, cemitério né? municipal mesmo, a gente fez um sarau em homenagem a ele também, né? Que é algo que Eu ele acabei saindo gostaria, um né? pouco antes, mas eu soube que vocês fizeram Sim, uma grande homenagem lá a ele, né? é. E como você vê a figura dele para a questão da literatura paranaense, né? O Magela, no caso. Então, o Magela, eu não tenho dúvidas. Claro que as obras dele, como as nossas todas, que fazemos parte da Feira do Poeta, são Os obras escritibas, né? A gente autopublicadas, era que nós muito mesmos, os que a escritores gente mesmo independentes, né? publica. É, mas ele vai ficar para a literatura Sim. curitibana, ele vai ser lido por muitos e muitos anos. É, eu espero que o prefeito de Curitiba faça uma homenagem a ele, que a Feira do Poeta tenha o nome dele, porque ele marcou época aqui, né? Eu acredito que nos últimos 40 anos da cidade de Curitiba, ele foi uma referência, porque não é só a produção literária dele, desde o início, lá na Fundação Cultural, na Feira do Poeta, mas as pessoas que ele agregou, as pessoas que ele é, incentivou, as pessoas que ele ajudou, as pessoas que ele despertou a sua veia de poeta, de escritor, tudo isso é uma referência. Eu lembro que um dia eu encontrei um senhor já de idade, o, de uma família ilustre aqui de Curitiba, o doutor Caron, e ele me mostrou, numa reunião do Rotary, os poemas que ele fazia na juventude. Daí eu peguei aqueles poemas, levei para o Geraldo Magela, e ele disse, não, isso aqui ele é o último dos simbolistas. Até ele pediu para que um professor de literatura da Universidade Federal do Paraná fizesse uma análise também e chegaram à conclusão de que ele era o último dos simbolistas, que ele escreveu esses poemas nos anos 40 e 50, mas já Uhum. um senhor de mais de 80 anos, nunca tinha publicado. Daí o Magela, com outros amigos, não, nós vamos fazer o livro ali do Dr. Caron, um advogado ilustre aqui da nossa cidade, e ele publicou, lançou, foi uma coisa extraordinária, né? Eu mesmo comecei minha carreira literária, esse meu primeiro livro aqui, O Pantopolista, Uhum. ele foi lançado em 2021, 2020. Então eu estava já com 60, praticamente 65 anos, né? 64 anos para 65. E esse segundo, o Muamua, eu já escrevi com 65 anos. Então, você veja que o meu consolo foi que Cartola, esse grande compositor, esse grande cronista da alma humana, esse grande sambista, ele lançou o primeiro disco dele com 65 anos de idade, né? E ele está imortalizado aí com as músicas que todos nós cantamos e gostamos de ouvir. Então, nunca é Mas tarde, questão de né? idade é muito Nunca se sabe, convenção, como diz né? o Magela. Convenção só. Como? A questão da idade é muito convenção, porque o nosso espírito é jovem, É, a energia está aí, exatamente. né? Qualquer E, momento tá. é, você tem razão, eu estou fazendo um estudo sobre a literatura brasileira
É, principalmente pegando também os poetas, mas mais os romancistas. Sim. Desde do período aí, do Primeiro Império, aquele período em que surgiram os primeiros romances com José de Alencar, Manuel A Moreninha, Memórias de um Sargento de Milícia, todos Uhum. esses escritores até os tempos atuais. Eu tenho lido, em média, 1 a 2 romances, às vezes até por semana, mas agora, ultimamente, está sendo uns 2 por mês. E você percebe que a literatura brasileira ela tem passado por várias fases que, em certa parte, acompanha também a literatura mundial, porque Uhum. os românticos tem todo, depois vieram os escritores naturalistas, Tem uma linha enfim, cronológica bem forte, assim, né? exatamente. As épocas. Então, e você vê que tanta gente ficou esquecida, mas foram resgatados, né? Sem dúvida. Depois, com o tempo. Então, eu acredito que o Geraldo Magela vai ficar para a literatura nacional e principalmente para a literatura curitibana e paranaense. Perfeito, porque na verdade ele foi o pai da poesia lá no Largo da Ordem, né? Foi, Exatamente. E foi olha, quem quantos identificava, lançamentos tiveram ali, né? verdade. Eu quando lancei a Guerra do Contestado, eu não quis fazer ali no Largo da Ordem, porque como eu era vereador, poderiam dizer que eu estava me utilizando da estrutura da prefeitura, tal, porque ali Pegando um a gancho, Feira você do fez uma Poeta. homenagem também, né, para a Feira do Poeta, lá na Câmara, né? Sim, nós fizemos, foram acho que Uhum. mais de 40 poetas e romancistas Foi muito que nós emocionante. homenageamos, fizemos uma sessão solene na Câmara. Na época, digamos assim, o diretor da Casa do Poeta era o Brizola, mas o Magela trabalhava com ele lá, porque os dois são funcionários de carreira da Fundação Uhum. Cultural, e nós homenageamos é, os frequentadores, os escritores de Curitiba, que muitas vezes não têm o reconhecimento que a cidade merecia a eles. E foi uma sessão muito bonita, alguns anos atrás, e que, particularmente, eu não tinha escrito nenhum romance, nenhum livro de contos, nenhuma poesia naquela época, mas eu me identificava com todos vocês, viu, Carla, que são poetas, escritores. Era uma época que eu estava me dedicando muito ao meu doutorado em gestão urbana, então eu só lia livros acadêmicos. Agora, depois que eu terminei o doutorado, eu só leio literatura, Foi uma para você sementinha, ter né, que uma. a gente colocou em ti, né? É, Depois do doutorado, agora você exatamente. buscou a literatura, né? Então, eu, quando vim para Curitiba, em 1975, eu trouxe um violão e uma máquina de escrever, aquelas Olivetti Uhum. portáteis, porque o meu sonho, eu tinha passado no vestibular de jornalismo, era ser escritor. O Já está violão realizando. eu tenho até hoje, mas não me dediquei muito ao violão, porque eu tenho uma dificuldade em tirar músicas de ouvido, Uhum. porque eu só escuto de um ouvido, só do ouvido direito. O ouvido esquerdo, a minha mãe conta que quando eu era criança, tinha lá uns 4, 5 anos, nós morávamos na estação do trem, lá na estação de General Góes, e eu peguei, se não me engano, sarampo, sei que eu tive uma dor de ouvido muito forte, e eu não escuto do ouvido esquerdo. Então eu tenho dificuldade, mas mesmo assim aprendi a tocar algumas músicas no violão.
Mas escritor agora eu estou começando na área da literatura. Esse ano, se voltar à inspiração, eu pretendo publicar um livro de poesia, porque eu tenho um romance, tenho um livro de contos e agora eu tenho que ter um de poesia, pelo menos, né? Eu já tenho uns 4, 5 romances aqui na cabeça, ah, mas com as atividades do dia a dia a gente encontra, às vezes, muita dificuldade, porque você tem que parar. E a pandemia foi bom, foi ruim, foi terrível, mas foi bom nesse sentido porque A gente ficou com a gente a gente mesmo, ficou né? muito em casa e deu tempo. Esse livro, Pantopolista, eu Sim. escrevi em 9 semanas, foi uma coisa assim Legal. incrível. Ela foi saindo, né? E olha, é um livro que tem mais de 200 páginas, então ele não é uma coisa assim, são 27 capítulos, Uhum. E tudo que e ele foi nasce, saindo, Jorge, né? tudo que nasce tem que ter uma denominação, né? Uma nomeação para vir existir. E por que esse título? Conta pra gente. Então, o pantopolista significa muitas terras, muitas cidades. É. Eu tive inspiração com esse nome. Aconteceu que eu estava num hotel em Brasília, num sábado à noite, e começaram a vir algumas ideias na minha cabeça. Eu comecei a anotar. E veio essa palavra, pantopolista, que eu mesmo não era uma palavra comum assim no meu Uhum. vocabulário. Mas como o meu mestrado e o meu doutorado é na área de cidades, eu escrevi o meu mestrado sobre as funções sociais da cidade e o meu doutorado é sobre a condição metropolitana municipal. Me veio essa ideia. E como essa é uma história, claro, é uma história de ficção, mas toda a história de ficção você descreve certos personagens que passaram pela tua vida, são personagens compostos, tem Uhum. alguma coisa também de autobiográfico que as pessoas que me conhecem vão perceber durante É uma o autoconfissão do desenrolar. escritor, então. É, durante o desenrolar da história, tem casos que são de ficção pura, porque eu, desde a minha adolescência, sempre gostei muito de astronomia, de ufologia. Todos Que esses bom. assuntos são assuntos que me interessam desde da minha tenra mocidade, posso assim dizer. Então, eu imaginei uma história e achei muito fácil escrever um romance, porque você tem liberdade, aquilo que vem à tua cabeça, você vai descrevendo. Os livros acadêmicos que eu escrevi, você tinha que manter um rigor científico, Uma linguagem todas mais as fria, né? Mais citações, acadêmica. e uma linguagem técnica que você não pode, você tem que fazer algo que tenha uma fundamentação científica. Então, os livros acadêmicos, em média, eu levei 1 ano e meio para escrever. E consultei 150, 200 livros. Agora, esse aqui não. Ele foi saindo da minha cabeça e foi uma coisa assim, muito espontânea. Você gostou Então, o que dessa eu posso te experiência dizer? mais imaginativa, então, assim? Sim, eu achei muito mais fácil escrever. É, para você ter uma ideia, eu escrevi o livro em 9 semanas. Para corrigir ele depois, eu levei mais tempo ainda, Bom. porque quando você escreve, parece que ele sai aquilo dentro de você. Depois você manda para o revisor, depois você lê, você vai repondo as palavras, vai corrigindo. E a primeira pessoa que leu esse livro, que foi uma das. Era uma professora até que ela participou da revisão dos meus livros acadêmicos, ela disse assim, Jorge,
você colocou os personagens com um nome bem diferente, né? Ela não quis falar estranho. Daí eu disse, mas, professora, a senhora não percebeu quem são esses personagens? Uhum. A professora Sandra. Ela disse, não, eu só achei os nomes assim diferentes, né? Daí eu tive que colocar um índice onosmático, porque todos os personagens são anjos Que desse lindo! livro. É, e isso pode ver na capa aqui, o Sim, é um pantopolista é um anjo. anjo. Que Então, formidável. todos os personagens são anjos. Daí eu escrevi, porque eu descrevo pessoas que eu conheci e colocava a característica daqueles anjos. É, na verdade, quando eu comecei a escrever o romance, eu pensei em nomes assim, mais universais, como Brian, isso e aquilo, tal. Mas, num determinado momento, eu disse não, eu tenho que pôr nomes que as pessoas vão ficar intrigadas com esses nomes. E me veio a inspiração de colocar nome de anjos. Então, para você ter uma ideia, 34 anjos que são os personagens que aparecem nessa história Uhum. toda. E foi e como ela não entendeu, eu tive que escrever qual era aquele anjo, o que ele fazia, tal. Uhum. Explicar. Então é uma coisa interessante. Até aqui na catalogação do livro, ele está assim: espiritualidade, anjos, miscelânea, ciências ocultas, ficção científica, porque ele tem tudo isso aqui. Claro, ele é um romance, mas um romance com essas características. Sim. E o próprio ato de escrever tem muito a ver com fluxo de consciência, né? E fluxo de consciência a gente recebe muito, né? É, então, a primeira pergunta que você me fez, quem é Jorge Bernardi, Uhum. é, esse livro eu procurei buscar uma resposta, mas creio que ainda não tenho a resposta definitiva aqui. Fica em aberto, né? A resposta. É um Exatamente, processo, né, Jorge? É um processo é, sempre. A é. vida, né? Esse É uma outro, grande é, peregrinação. esse outro livro, o Muamua, ele Nos é conte do mais título realista. primeiro. Nos conte do título, É, como que surgiu essa o inspiração. Muamua é um termo em havaiano Que que lindo. significa a pessoa que veio, digamos assim, de longe. Não é bem a pessoa, né? É o viajante que veio de longe. É. Em 2017, passou aqui pelo sistema solar um objeto que os cientistas que descobriram esse objeto, é, esse astro, eles primeiro classificaram esse astro como um cometa. Depois, eles viram que não era um cometa, que as Uhum. características não eram um cometa. Daí, eles classificaram como um asteroide. Daí, eles observaram que também não era um asteroide. E, finalmente, eles classificaram como um objeto único na astronomia. Uhum. E baseado nesse cometa que eu imaginei uma história. E essa história Que acontece em lindo. Curitiba. E, e coloquei um dos tempos, uma das situações que nós estamos vivendo nesse tempo. Ele é Uhum. um conto até longo, tem umas 40 páginas. Eu imaginei uma história dessa radicalização que nós estamos vivendo. E Sim. os grupos começaram a se radicalizar e eles iam fazer ia ter uma batalha, uma luta entre os curitibanos que estavam afetados por esse vírus do radicalismo.
Uhum. E se não tivesse uma solução, destruiria a cidade de Curitiba. Só que ele surpreende, porque chega num determinado momento do conto que tudo se esclarece. E eu Sim. começo, esse é um dos contos, são 10 contos, né? E eu coloco uma frase de um escritor que eu gosto muito na abertura, que é o Heinrich Böll. Ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1972. Ele é um escritor alemão do pós-guerra, e ele diz assim, que isso está na abertura do livro. Um autor não se utiliza da realidade, ele a possui, ele a cria, e a terrível desordem, até mesmo num romance relativamente realista, consiste no fato de que é inteiramente sem importância o que de real possa nele ter entrado, ou nele se ter utilizado, ou transformado. O que importa é o que dele sai, como realidade criada, obtendo o seu efeito. Então, esse o detalhe interessante é que o primeiro dos contos que eu escrevi na minha vida é justamente o último. O Muamua é o primeiro dos contos, mas o último conto do livro se chama Metaverso. No ano passado, ali por fevereiro, março, eu acordei de noite, de madrugada, tive um sonho. Daí vim aqui para o computador, onde eu estou aqui, na biblioteca aqui da minha casa. Uhum. Eram umas 4 horas e mais ou menos assim, numa hora eu escrevi o conto, que é esse o último conto, que é o Metaverso. E daí eu fui, ele saiu toda a ideia, daí eu fui só aperfeiçoando ele, e a partir desse primeiro conto eu escrevi todos os outros, o Muamua, os demais contos, o Mistério da Pomba, a Ninhada de Gatos, Festa de Aniversário, os Suspensórios, o Habeas Cheque, e assim por diante. Então eu fui escrevendo, mas tudo começou com um sonho. Eu não tinha escrito nenhum conto na minha vida. É uma coisa impressionante isso, né? É Parece que que é algo que sai de dentro de você. sim, falam muito, né, Não sei se que o contigo escritor acontece a mesma coisa. que o escritor tem essa coisa muito de que a criatividade é você absorver as coisas que estão por aí e É. você fazer a Uhum. compilação tua, né? Então Exatamente. tem E, muito e, iluminação pra- do escritor, né? e sabe, Carla, e para não. Porque as pessoas podem se identificar com os contos, né? Uhum, Então eu claro. coloquei todos os personagens com nome de anjos também. E escrevi Uhum. bem no final do livro que essa é uma obra de ficção, que qualquer semelhança dos É mera personagens coincidência. com pessoas vivas ou não é mera coincidência. Gostei. Esse é um, esse é um, digamos assim, uma, uma forma de você, Uma licença poética. você, porque as pessoas, um ou outro pode se reconhecer ali na história, né? Sim, sem dúvida. Se Principalmente as identificar, né? pessoas que vivem com a gente, as Uhum. pessoas conhecidas. É, Inclusive, você sabe que às vezes eu peguei pessoas assim, artistas, atletas, Uhum. disse, não, eu vou descrever aquela pessoa ali. Eu olhei, eu nem conheço a pessoa, né, mas olhei a fotografia dela e disse, ó, eu vou descrever essa pessoa, que vai ser um dos personagens da história, né? Que é na verdade, um anjo também, né? Sim. Todos nós somos, né? E nesse período de É, pandemia se fala muito assim, a, né? Que somos anjos aliás, de uma asa só, né? Que a gente precisa aliás, do eu vou te outro para contar o poder seguinte. voar, né?
No Pantopolista, eu Uhum. começo com uma frase de Manuel Sonderborg. Sonderborg foi um escritor que viveu de 1688 a 1772. Ele era sueco, ele foi um grande cientista na época, inventou muita coisa, inclusive o submarino, ele, o sistema, ele imaginou o avião, ele era ele foi ministro lá na Suécia, mas com 57 anos ele começou a ter visão do mundo espiritual. Daí ele escreveu num dos livros, eu tenho uma coleção, tenho muitos livros dele aqui, nem todos estão traduzidos para o português. Ele diz assim: os que viveram no bem da fé e do amor tornam-se anjos. Então, não são mais, não estão mais nas coisas externas e materiais, mas estão nas coisas interiores e espirituais. Então, eu abro o livro justamente com essa frase do Saint-Hubert. Quer dizer, isso aqui é uma dica para a pessoa de que esse é um livro que trata de anjos. Claro que, às vezes, a pessoa lê e não percebeu esse, digamos assim, essa forma como você coloca a história e faz Uhum. com que tenha aí pistas, né, para que a pessoa descubra o que ela está lendo, o que ela está vendo. Olha, ele está disponível, esses dois livros, o Como que a gente Pantopolista, faz para entrar em eles contato? estão disponíveis na Amazon. Uhum. Assim, uma pessoa pode baixar, R$ 5, e algumas pessoas que leram, principalmente o Pantopolista, o Muamua eu ainda não fiz divulgação, porque eu estou Uhum. esperando melhorar aí as condições, agora talvez a gente faça, é, mas o Pantopolista tem vários comentários lá que pessoas que leram, que são pessoas que algumas eu até nem conheço, que Sim. acabaram lendo, baixaram o livro da Amazon, né? E, Jorge, Então, existe uma fórmula para escrever? O que que você falaria para essas pessoas que estão começando também querendo ser escritores, assim? olha, eu sempre tentei descobrir essa fórmula. Eu acredito que exista. Eu aprendi, digamos assim, de uma forma natural. Quando eu comecei a escrever meus livros técnicos, eu sempre fazia um esboço dos capítulos, espécie de um esqueleto daquilo, dos temas que eu ia abordar. Daí eu pesquisava tudo isso. Esse meu primeiro romance aqui, eu imaginei ele que teria 30 capítulos. E só que quando chegou em 27, eu tive que terminar. Então, a fórmula, sabe, Carla? Eu, depois que terminei o doutorado, eu fiquei 15 anos entre mestrado e doutorado, estudando centenas de livros e me dedicando à área acadêmica. Eu li durante acho que uns 6 meses, eu li mais de 40 livros, romances da Agatha Christie, que ela escreve Olha. sobre coisas de mistérios, assim, é uma Uhum. coisa muito gostosa de ler. Ela foi a pessoa que acho que vendeu mais de 4 bilhões de livros. E a Agatha Christie, eu sempre gostei de, de histórias de detetive, de investigação. Até Deduções, eu né? criei o curso de detetive particular Olha aqui que na Uninter, ótimo. e ele foi agora reconhecido com a nota máxima do MEC, que é a nota 5. Nós já formamos mais de 500 detetives em todo o Uhum. Brasil, e daí eu li todos aqueles livros e eu percebi, aprendi com ela. Eu tenho aí, ela escreveu mais de 80 romances, eu li mais da metade, ainda alguns eu não li. Mas eu percebi uma coisa, sabe, Carla? Ela vai dando as Que pistas, né? você vai ter que resolver, você tem que, quando se faz um livro, você tem que ter o início e o fim. Então, cada história você tem que ter um fim. Uhum. E nesse
o Pantopolista, eu consegui fazer isso. Eu, quando comecei o romance, eu, logo depois do primeiro capítulo, já escrevi o último. E nesse livro Sabia o fim. aqui, nesse livro, e você tem que esclarecer o mistério Uhum. na último parágrafo, na última frase, lá no último capítulo você vai explicar. Esse aqui eu fiz a mesma coisa com os contos. Então, quando tem contos grandes, como é o Muamua, e tem conto de uma página só, quer dizer, de 50 palavras. Que deixou o gostinho do Então, mistério, né? eu já tinha o final. Você tem que ter o começo e o Uhum. fim. Depois, no meio da história, você vai desenvolvendo ela. Eu acho que os grandes escritores aí de novelas, de romances, eles também têm isso, né? Sim. Eu acho que eles já têm, quando eles começam a história, eles já têm um fim. O escrever E, é a jornada, né? Do início ao fim. exatamente. Então, foi o que eu aprendi aí. Eu sei que todo dia recebo convites para Uhum. fazer curso de criação literária, uma série de coisas, mas Que eu ainda ótimo, não tive Jorge. tempo de me dedicar a isso, porque eu tenho aqui 3 romances já esboçados, só Uhum. que agora a gente está voltando para as atividades normais, fica difícil você parar e escrever. Eu Você tem estava que. conversando com a Mauri Nogueira na outra entrevista, e ele falou que a Feira do Poeta foi exatamente feita para que as pessoas viessem a querer escrever. Daí tinha a proposta da tipografia, que daí a pessoa já saía com Isso. a sua própria produção, né? Então, quanto é O necessário a Magela gente, de trabalhou novo, nisso, né? sim, e o quanto é No necessário a início. gente fomentar isso na cidade de Curitiba, né, Jorge? É. Trazer de novo. Hoje hoje está muito fácil você fazer um livro e Uhum. publicar o livro, porque eu lembro que anos atrás você tinha que tirar 2, 3 mil exemplares. Hoje Sim. não, você pode tirar um exemplar só. Mas você pode publicar ele digitalmente. Mas, claro, um livro, você pode começar com uma pequena tiragem de 100, Uhum. 200 exemplares, e à medida em que ele for sendo aceito e for circulando, você vai tirando outras, É, vai ampliando as tiragens, né? e eu achei muito Mas interessante alguns anos também, atrás assim, era difícil, né? sim. Não, mas assim, o que eu gostaria de falar é que eu achei bem interessante a ideia do Amaury de resgatar aquela questão que tinha das escolas visitando a Feira do Poeta, conversando com os escritores, né? O quanto a gente pode também mobilizar isso, né? Até o seu programa, Ah, né, dos sim. poetas e escritores, né? Mobilizar É, que as pessoas conheçam essa é, arte da escrita, né? A arte da é. criação, né? Eu tive durante uns 15 anos um programa de televisão chamado Gestão Pública em Debate. Daí veio a pandemia e eu tive que parar. E, paralelamente, um pouco antes da pandemia, eu comecei com um programa também chamado Teses e Dissertações, Uhum. mas aí parei. Daí, durante a pandemia, eu disse: não, vou mudar agora, eu quero que as pessoas me vejam como alguém que escreve literatura e Sim, fazer esse programa que vai se chamar Poetas e Escritores. Por quê? perfeito. Porque tem tanto talento escondido que as pessoas não sabem. Verdade. E hoje tem uma facilidade muito grande para você divulgar isso, porque você pode publicar os teus livros de forma digital, de forma. E as pessoas, uma coisa positiva, entre tantas coisas negativas que aconteceram na pandemia, é que as pessoas também passaram a ler mais, né? Sem dúvida. A cultura ficou muito fomentada nessa época da É, pandemia, né? até aumentou a venda de livros, Uhum. é, entende? Então É, e, alguma coisa assim positiva no meio dessa tragédia, eu né? falo muito assim, né? Que a gente deixou de ser solitário e passou a ter solitude, né? A gente aprender a É, ficar com a nossa essência mesmo, né?
Não era É falta, mas é se correto. preencher com alguma Aham. coisa que você realmente É. gosta, né? Um hobby, Não, e algo. uma coisa extraordinária, você lê um livro, eu me empolgo, eu pego aqueles clássicos É do uma final do viagem, né? século XIX, e é, eu li agora um livro de contos do Aloysio de Azevedo, e você vive naquele ambiente lá do final do Império, início da Uhum. República, e aquelas histórias. Você veja, isso é só um livro, um conto, um romance que vai te colocar naquele ambiente, né? É, você pega algumas das histórias do Machado de Assis, do próprio José de Alencar, de outros, Lima Barreto, que para mim eu adoro. Eu já li quase tudo que ele escreveu, embora ele não tenha uma produção assim tão grande, porque ele viveu tão pouco tempo, mas você percebe isso, que riqueza, né, de detalhes e como ele envolve os personagens, as coisas que acontecem. Então, você Livros são começa portais, né? a. São portais é, mágicos os livros, né? eu lembro que na minha adolescência eu li praticamente tudo que tinha do Jorge Amado, porque na cidade onde eu me criei, lá, tinha a biblioteca e tinha a coleção completa do Jorge Amado. Então, e outros romances que a gente lia, mas eu lembro bem do Jorge Amado e os livros dele. Depois ele ainda produziu alguns livros, mas aqueles que tinham lá na coleção eu li. Como também eu sempre gostei de astronomia, de ficção científica, eu li tudo sobre o Júlio Verne. Quer dizer, depois eu descobri que tinha Uhum. mais livros do Júlio Verne. E um detalhe interessante, sabe, Carla, que o Júlio Verne, ele foi vereador na cidade de Amiens, lá na França. Uhum. Ele foi durante 20 anos vereador. Você veja, eu fui 30 anos vereador, então diz, bom, se o Júlio Verne conseguiu escrever tudo aquilo que nos empolgava e empolga quando você lê as histórias dele, eu digo, bom, eu também vou tentar, né? Sim, o que eu acho muito interessante assim é o recorte que você faz da questão da política, né? Porque como você vem desse estudo muito das cidades, a política para você é um polis, né? É aquele resgate daquela visão da filosofia, né? Que é uma busca. Então, a minha entrada na política não estava nos meus planos, sabe? Uhum, É, eu tinha outros planos. É, eu entrei na política por um acaso, porque quando eu terminei o jornalismo, foi em 78, eu estava no terceiro ano de Direito. Daí, em 79, eu fiz o quarto ano, e em 80, eu fiz o quinto ano, e aí veio a minha uhum, formatura. Então, eu tinha planos de ir advogar ou no Mato Grosso, ou Rondônia, que naquela época era território, ou então lá no. Eu tinha um amigo que tinha uns parentes lá em Roraima. Eu tinha esses planos. Só que em 81, é, aconteceu um fato que a gente atuava no movimento estudantil e acabou se envolvendo na política partidária a partir de 78. E eu trabalhava, era assessor de imprensa da Coab, tinha uma boa remuneração, eu fazia um jornal lá chamado Habite-se, que circulava em todos os conjuntos habitacionais, tinha uma tiragem no final, quando eu saí de lá, de 17 mil exemplares, e começou com 12 mil. E quando eu fui eleito membro
presidente do diretório, na época do PMDB, e saiu no jornal, eu lembro, eu tenho até hoje o recorte, saiu no jornal de que eu tinha sido eleito. E uns 3, 4 dias depois, colocaram na Gazeta do Povo uma frase: o nome Jorge Bernardi está sendo cotado para ser candidato a vereador de Curitiba. Alguém implantou aquela notícia lá na página. No dia seguinte, no mesmo dia, ligaram do Palácio Iguaçu, o chefe da Casa Civil, o governador era o Ney Braga, para o presidente da Coab e disse: você demita esse rapaz agora, porque ele é do PMDB. Puxa. E no outro dia eu fui demitido. E aí eu disse: e agora? O que eu vou fazer? Aí decidi advogar. E comecei, foi aí que eu conheci o Magela, pouquinho tempo depois, com alguns amigos lá, entre eles o Edson Feltrin, que ele estava começando como advogado, tinha um escritório, e eu comecei a advogar. E, com isso, eu disse: bom, mas agora eu não... eu fui me conscientizando que eu deveria disputar aquela eleição de 82. Mas eu era um ilustre desconhecido em Curitiba. Eu tinha trabalhado em jornais, mas no jornal você ia... Quando eu era repórter policial, eu ia só nas delegacias. E quando eu era repórter esportivo, eu visitava os clubes Você de fica mais nos futebol. Não tinha bastidores, muitos né? conhecidos. Era uma coisa assim. E na Coab que eu conheci mais gente, conheci as pessoas pobres de Curitiba, a periferia, que eu não conhecia. E aí eu decidi ser candidato. Eu achava que ia fazer 500 votos, porque eu digo: não, eu devo conhecer 500 pessoas e essas pessoas vão votar em mim. Daí surgiu essas ideias de fazer história em quadrinhos, que foi, até o Magela escreveu um, e agora que está aqui nas minhas memórias. Para você ter uma ideia, naquela campanha de 82, eu fiz 10 histórias em quadrinhos. Eu achava que eu ia fazer uns 3, 4 mil exemplares de história em quadrinho. Eu fiz 600 mil folhetos com história em quadrinho. Uau. E dos 500 votos que eu esperava, eu fiz 4.849 votos. Fui um dos mais Uau. votados. Daí eu Parabéns. disse: bom, eu tive a sorte do principiante. Depois eu me reelegi durante mais seis vezes, né? Foram 7 mandatos, 30 anos, até que um dia eu disse: não, agora eu tenho que parar, porque senão eu vou passar a vida toda na política, na Câmara. E foi assim que, já depois de uma certa idade, eu comecei a me preparar para uma área acadêmica. Então, eu fiz em 95, eu fiz a minha primeira pós-graduação, que era voltada para essa questão urbana, gestão técnica do meio urbano. Os professores vinham lá da França, da Universidade de Compiègne, para dar aula aqui na PUC. Daí eu ganhei uma bolsa de estudos. Na verdade, foi um estágio. Eu fui junto com um outro colega, o Pedro Cavalli, que era vereador também em Colombo e foi vice-prefeito, e eu ficamos algumas semanas lá em Paris, nos arredores, fazendo estágio. Depois eu fiz mestrado, quando eu comecei a trabalhar na Uninter com o professor Pickler, que era meu amigo da época de... Assim, ele era estudante, a gente E a frequentava Uninter foi os... muito pioneira, né, nessa parte do ensino no EAD, Sim, a né? Uninter foi a instituição pioneira aqui, porque no começo ela tinha cursos técnicos à distância, e depois foi uma das primeiras instituições do Brasil com cursos superiores. E eu criei um curso lá chamado de Gestão Pública,
que já formou mais de 26 mil gestores públicos. Uau. E depois eu fui, hoje já estou quase 20 anos lá na Uninter, e criei muitos cursos inovadores. Agora sou vice-reitor, E é criei o gratificante, curso. né, Jorge? Contribuir assim para a educação, para a cultura no país, né? Então, isso é uma coisa fantástica, porque esses meus livros, de vez em quando vem alguém do interior do Uhum. Brasil, vem para Curitiba e me procuram lá porque querem um autógrafo, porque as Olha que pessoas só me lindo. conhecem das aulas. Uhum. E você vê que você modifica a vida Vida, das pessoas. sem Por dúvida. exemplo, eu criei esse curso de gestão de serviços jurídicos e notariais. Então, os alunos, já formamos mais de 5 mil gestores, e eles me têm assim, eu tinha até dificuldade de acreditar que ia ter tantos alunos, e os alunos viraram assim meus fãs, sabe, que até me Eles surpreendem. admiram, né, muito a Aqueles, figura do é, professor. e vendo, sempre estão fazendo lives comigo, e Uhum. é, depois esse de detetive, eu sou até detetive honorário agora, Que bom. porque e assim foram vários outros cursos que a gente começou a. Nós temos lá na Uninter 33 cursos inovadores que não existiam, que a Olha. instituição criou. Depois que nós criamos esses primeiros, outros professores também começaram a Uhum. criar, e hoje nós somos uma instituição inovadora, porque as profissões vão mudando, sabe, Carla? Eu, quando Verdade. era adolescente, eu queria Quando... ser ferroviário, que nem meu pai, que era telegrafista. Uhum. Mas, de repente, quando chegou na época de começar a trabalhar, eu vi que a ferrovia estava. O telégrafo foi substituído por telefone, já não tinha A mais o tecnologia vem telegrafista. vindo, né? Exato. E o meu pai, e a ferrovia fechou. Agora eu estou até num projeto lá em Santa Catarina, que é o Caminho Rio do Peixe, de transformar aquele ramal ferroviário, que tem 360 Uhum. quilômetros, num caminho para ciclismo, para caminhadas. Então, a vida é assim. Linda. Olha, Jorge, eu estou adorando conversar contigo nessa conversa, mas eu tenho uma curiosidade, assim, Jorge. Ao seu ver, essa mudança que tem do paradigma, desse antigo paradigma de competição para de cooperação, né, entre as empresas, entre as pessoas, quais são as práticas preventivas em sustentabilidade humana que o Jorge Bernardi faz a diferença para ajudar a cocriação desse nosso novo futuro? Então, Carla, eu tenho estudado há algum tempo um filósofo francês que está com 100 anos, chamado Edgar Morin. E ele e outros filósofos, pensadores, eles falam da complexidade da vida, ou seja, a complexidade. E eu acredito que hoje nós temos que olhar, ter uma visão de uma ética planetária, de Perfeito. buscar algo não apenas para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para a nossa vida, mas olhar o planeta como um todo, a humanidade como um todo. Porque você veja, cada acontecimento, ele afeta o planeta todo. Nós todos estamos nessa aventura extraordinária que é a vida, e esse planeta que nos abriga e que nos últimos 10 mil anos ele formou essa nossa civilização, porque foi depois da última a última era do gelo, digamos assim, da última Uhum. glaciação, que nós tivemos o desenvolvimento de todas essas civilizações, essas cidades. Então, eu comecei, estudando a cidade, eu comecei a ver essa grandiosidade do universo. Ora, se só aqui na Via Láctea nós temos aí cerca de 300 bilhões de sóis, e calcula-se que tem talvez até 2
trilhões de galáxias nesse universo, então nós não estamos sozinhos. E nós temos que olhar o nosso planeta como um ser vivo, que todas as espécies que aqui estão, toda a vida que está aqui, ela faz parte desse grande projeto que nos envolve e Nós somos que uma grande família, né? exatamente uma grande família humana, mas a família da vida, porque se você olhar, tudo faz parte. Eu planto aqui na varanda do apartamento onde eu moro, eu vibro quando vejo alguma das sementes nascerem, porque eu disse, puxa, a vida está continuando. Então, ter essa visão do universo, do nosso planeta, da nossa sociedade, e isso é que vai mudar. Agora, claro que a gente também, você tem as questões do dia a dia, do teu labor, da tua você também não pode viver só nesse estado de contemplação, você tem que É um fazer equilíbrio, as né? É coisas, o caminho do agir. meio. É, exatamente. Então, tudo isso nos ajuda a entender a vida e procurar cada dia mais nos tornarmos seres melhores, não E só em relação. como você se vê como um alquimista do agora? Então, eu estou vendo ali no, nos fundos de você aquele sol, Ah, sim. o sol dos Eles são. alquimistas. Durante muitos anos, eu devo ter aqui uns 30, 40 livros sobre alquimia. Uhum. Antes do Paulo Coelho escrever O Alquimista, eu já estava estudando alquimia. É, agora, coincidentemente, nesse vestibular, o meu filho mais novo, de 17 anos, ele passou em farmácia, Olha, que é os precursor. alquimistas Uhum. foram os precursores Uhum. da química, Sim. da área de farmácia, tudo isso, né, dos medicamentos, uma série de coisas. Então, o que eu posso te dizer que essa transformação ela tem que começar com nós. A forma, a gente vai lapidando esse ser que nós somos e essa lapidação ela é um processo que você avança, você retrocede, mas você não pode largar esse ideal. Eu fui vereador durante 30 anos aqui em Curitiba, mas eu procurei nunca abandonar os princípios que me levaram na política, ou seja, de fazer com que a sociedade se tornasse um pouco Uhum. mais justa, mas partindo de mim, organizando a sociedade, organizando as pessoas, procurando fazer com que elas olhassem e buscassem os seus direitos, tivessem uma visão mais ampla de tudo isso. Claro que isso é uma coisa muito difícil e nós somos um grão de areia, mas Uhum. se cada um buscar isso, daqui a alguns séculos, a sociedade e todos nós vamos nos tornar um pouco melhor. Sem dúvida. E que mensagem que você deixa para os nossos espectadores, cultivadores do bem, alquimistas do agora, como a gente? Carla, eu sempre tenho pensado em algumas coisas. A primeira é que a gente sempre tem que andar em busca na direção do nosso ideal. Sim. Mesmo que quanto mais próximo você se aproxime dele, mais ele se afasta. É como Uhum. diz Galeano, que ele diz que a utopia é isso, você vai se aproximando, mas ele está sempre à frente. É, outra coisa que eu estudei muito tempo foi sobre utopia, sociedades utópicas. Então, eu
gostaria de resumir dizendo uma frase que uma vez Winston Churchill falou para os alunos numa formatura. Ele foi convidado como patrono e ele disse assim: nunca, jamais, em hipótese alguma, desista. E eu repito isso. Vá em frente. Você tem um sonho, vá em busca do teu sonho. Não desista. Jamais. Era isso que eu queria deixar aqui para todos, todas as pessoas que nos acompanham. Olha, agradeço de coração essa entrevista. Poxa, adorei mesmo a gente conversar. E olha, fica para outro momento você vir conversar sobre outro assunto. E quando sair o seu programa, tenha certeza que você pode vir aqui falar dele para a gente, né? Vamos fazer uma rede, né, dos alquimistas do agora para transformar nosso novo futuro aí, né? Exatamente, esse é o caminho. Ou seja, essa transformação tem que começar a partir de nós. Sim. E tem uma frase que eu acho bem interessante, que é: sonho que se sonha só é apenas um sonho, né? E sonho que se sonha junto faz a realidade, né? Exatamente. Isso tem uma canção popular, se eu não me engano, do Caetano, em que ele coloca bem esse tipo de sentimento, né? Estamos todos juntos nesta nave espacial que é o planeta Terra e nessa aventura extraordinária que é a vida. Obrigado pela oportunidade, Carla. Eu que agradeço muito também. E se você é um empresário e acredita na construção de uma rede de saúde com vida sustentável humana, de uma rede de alquimistas do agora, entre em contato pelo e-mail saudeconvidas@gmail.com e venha conversar comigo e seja nosso novo alquimista do agora, assim como Jorge Bernard. E Saúde com Vida fica por aqui. Agradeço muito de coração o carinho e o e-mail de todos vocês e até o próximo programa. Namastê.